Doutor Emanuel Cacho, seja bem-vindo ao nosso podcast. Mas assim, eu quero agradecer do fundo da alma em eu ter feito o convite e você aceitar vir no nosso podcast do Detetive Virtual. Mas assim, nós que temos 51 conhecemos sim o trabalho do Dr. Emanuel Cacho. Mas para você falar para a juventude, quem é Dr. Emanuel Cacho? Cumprimentar vocês, né, Dirani, o nosso querido Ricardo, que Emanuel Cacho, nós estamos no Santo Antônio, na colina do Santo Antônio. Sim. Eu nasci aqui no Santo Antônio. É Confiança? Eu sou Confiança, eu conheço essa ladeira que desce aqui a colina do Santo Antônio, e a gente descia de patinete. Com 8 anos de idade eu saía lá, já para Tuba com Dom Quirino, vinha para aqui, e aí o brinquedo de criança não era celular. A gente vinha de patinete. Ou iria tomar banho de rio, no Rio Sergipe, aqui no bairro Industrial. Então, eu sou daqui, por incrível que pareça, uma grande coincidência, me arrepiei aqui. É um prazer, Adirani, fazer esse bate-papo com você. Dizer que eu nasci aqui. Sou filho de um caminhoneiro que tinha 4, 5 caminhões, Pedro Bezerra Cacho, e minha mãe Carmelita Cacho, que é paraibana, veio para cá e colocou um pequeno comércio ali na Japaratuba com Dom Quirino, uma coisa. Meu pai viajava, quando chegava trazia um saco de jabá, um saco de farinha, um saco de feijão. E aí um dia ela disse, esse negócio tá estragando aqui, porque meu pai não era muito de dar dinheiro vivo. Ele trazia os mantimentos da casa. Ela abriu a janela e começou a vender. E nesse negócio de vender, chegou um caminhoneiro e trouxe uma carga de sapato para o tio de Deda, de Marcelo Deda, que tinha uma loja de sapato. Furou a lona, o encerado, e aí ele não quis receber. Aí meu pai estava viajando em outro caminhão, aí disse, não, tomei o prejuízo. Ela disse, me dê aqui que eu vou resolver esse problema. Quanto foi cada sapato desse aqui? Aí o camarada disse, não, a nota fiscal está dizendo aqui que foi R$20. Ela disse, deixa comigo. Aí espalhou, botou o encerado, espalhou. Meu pai, com 15 dias, chegou. Quando ele chegou, meu prejuízo, cadê meu sapato? Ela disse, vendi tudo. Ela disse, agora é que o prejuízo aumentou, que você não sabe vender nada a ninguém. Ela foi numa sacola, deu a sacola dele, isso aqui é para você pagar o seu fornecedor. E com essa outra sacola aqui, você traga mais um caminhão de sapato para mim. Minha mãe chegou a ter 6 lojas. Nós saímos daqui, fomos todos ser comerciantes, estudávamos, mas era muito no comércio. Então eu me criei dentro do comércio, dentro do mercado, dentro do comércio da Aracaju, aqui no Santo Antônio, no bairro Industrial, no 18 Forte. Eu tinha uma missão na família com 10 anos, que era pegar a bicicleta e sair recolhendo, que minha mãe vendia na ficha. Sim. E aí a pessoa Você era o cobrador, né? Tinha calote naquela época? Esse mês eu não posso pagar. Ela dizia, oxente, e não se preocupe não. Mas eu já estou devendo aí 10, ela disse, leve mais 10. Você paga quando você puder. E aí ela tinha 2.000, 3.000 fichas no fichário dela. Era uma coisa fantástica. Grande comerciante, sangue de comerciante. Eu via Teixeira, ia lá na porta. Ficava ele mais uns 3 ali conversando na porta da loja de minha mãe em frente ao Albanese. E aí ele dizia, você não sabe a comerciante que sua mãe é. Ela puxava uma roupa, vamos apostar aqui os 3, os 4. Menino, se você acertar, se ela vende ou não vende, a gente vai lhe dar um presente aqui. Eu dizia, bom, eu acho que ela vende. Não tinha jeito dela colocar uma roupa em cima do balcão e não vender. Então, foi nisso que a gente me criei no comércio, junto com ela, com meus irmãos, e estudava aqui no SESI, Clube dos Trabalhadores, depois fui para o Ateneu, exame de admissão, acho que fiquei lá em 8º, alguma coisa assim. Mas não estudei, não tinha o desejo de ser advogado, por exemplo. Eu sonhava, todo menino sonha em ser médico ou advogado, né? Hoje os meninos sonham em ser astronauta, sim. Cada um tem um sonho. Isso. Então, veio mais ou menos por acaso e foi assim que eu me vi. Chegou um determinado tempo, eu arrumei uma namorada, que era filha de Eribaldo Andrade, do Posto Brasil.
Sim. E aí ele, para dizer, esse rapaz não é bem o tipo que eu estava pensando para você. Eu queria que você casasse ou namorasse com a universidade. No outro dia eu fiz vestibular, com um mês saiu o resultado, eu mandei ela entregar a ele o certificado de matrícula. Então deu tudo certo. O caminho, minha vida é desse jeito. Foi a partir desse momento que você decidiu ser advogado? Eu não decidi, não. Eu fazia faculdade por esporte, para ter a licença para namorar com minha esposa, Socorrinho. Maria Socorro. Ela foi secretária do Meio Ambiente, agora recentemente, presidente da EMUB, sempre no grupo de João Alves. Meu sogro era um João Alvista ferrenho. Então, amizade e política, antigamente era muito bom, a amizade e a política, elas caminhavam junto. Então, você não honrava só seu nome, você honrava seu nome e seus amigos. Então, essas coisas, é por isso que a política era boa. Bom, aí enveredei no caminho da advocacia, me formei, e aí eu descobri, depois que eu me formei, que eu tinha que ter feito estágio. Todo mundo ia na OAB, e esse comprovava o estágio, eu recebia a carteirinha da OAB. Eu digo, oxê, e como é que eu vou resolver isso? Não, você vai ter que fazer prova. Eu digo, vamos fazer a prova. Aí eu mandei procurar onde é que tinha uma prova mais perto, assim, exame de ordem. Fiz exame de ordem, passei. Só foram 5 os inscritos naquela época. Então, todo mundo queria fazer pelo estágio, né? Hoje aqui é um exame, a advocacia ficou muito popular e a coisa ficou, popularizou e virou uma profissão muito, muito requisitada, mas hoje já não dá mais o retorno que dava antigamente. Mas como minha mãe dizia, se você for um bom comerciante, se você for um bom empresário, você não precisa nem saber ler. Então, se você quiser ter sucesso na vida, tem um segredo. Você estuda ou trabalha. Ou estuda e trabalha, que fica melhor ainda. Doutor, como foi a sua convivência com o saudoso governador João Alves Filho? A experiência política, o dia a dia? Assim, minha esposa trabalhava. Minha esposa, quando se formou, Dona Maria era apaixonada pela minha esposa. Apaixonada, eles eram vizinhos, meu sogro morava vizinho, a mãe de João Alves. De João Alves Filho, Dona Lourdes. E aí, pela amizade lá, ela se formou em engenharia, estava se formando em engenharia e foi trabalhar na habitacional. E terminou virando gerente de suprimento da habitacional, amizade. Mas eu tinha minha independência política, essa coisa que mais, que mais talvez crie dificuldade para a gente, é que nossas escolhas, no nosso caso, os mais jovens da época, era você querer uma independência política, de pensamento ideológico. Então, naquele tempo, eu era um grande admirador. Minha mãe era uma João Alvista ferrenha, muito... Ela sabia, minha mãe conhecia quem trabalha, quem sabia planejar, ela era muito boa. Então, tinha essa paixão por ele. No tempo, meu pai era um Conrado de Araújo ferrenho. Então, nunca dependemos da política, para nada. Mas foram experiências na advocacia. Fui ser advogado, fui ser defensor público, primeiramente, advoguei muitas causas pela Defensoria Pública. Foi como fui me desligando do comércio por causa dessas coisas. Defensoria Pública, me apaixonei pela defesa, pela atividade da Defensoria Pública, e aí, alguns anos na Quinta Vara Criminal, que era o Tribunal do Júri, quando eu estava bem encaixado na Defensoria Pública, aí veio o convite do juiz Emílio da Costa Sobrinho. Emílio da Costa Sobrinho, que era o juiz da Quinta Vara, era muito amigo do João Alves. João Alves vai fazer uma reforma aí na polícia, vai fazer concurso, ele está precisando de gente que queira ajudar ele. Você topa e ajuda ele? Eu digo, topo. Aí na época fui eu, João Eloy, foi uma turma que foi ajudar Flamarion e Gildão. 2 grandes chefes, por sinal. E ali passei 2 anos, né? Ainda cheguei a fazer a primeira prova de delegado, eu tive uma das quintas notas lá na prova da manhã. Na prova da tarde, minha esposa não estava muito... Quando ela via as pistolas em casa, revólver, as coisas, os mantimentos de policial, ela disse, aqui em casa você não vai trazer arma para cá, não. E aí terminei parando ali e indo para a advocacia. Para a advocacia eu fundei a Associação dos Advogados Criminalistas em Sergipe, fundei a Brasileira, com os grandes advogados do Brasil, Mastão Mais Baixo, Evaristo de Moraes Filho,
Durso, que foi presidente da OAB de São Paulo por 3 vezes, e foi o segundo vice-presidente. Fizemos isso em Curitiba. Logo fui vice-presidente da Nacional e depois cheguei à presidência da Nacional. Foi quando eu sendo secretário de Justiça, João Alves, ele estava numa campanha, eu acho que enfrentando Dutra e Chico Hollenberg, e lá ao fim da campanha... Foi em 2002. Foi em 2002. Eu não gostava de política, até aí eu não tinha me metido em política. Tinha um candidato chamado Rola. Eu lembro. Tem notícia de Rola? Não, já morreu. Falecido. Eu acho que já faleceu. Mas naquele tempo eu dizia, rapaz, como eu não vou votar em ninguém daqui, eu vou votar nesse cara. Aí lá a gente andava muito no Albato. Votar no Rola? No Rola. Aí começamos a mandar fazer papel, adesivo, fizemos o material dele que a gente colocava. Naquele tempo podia fazer tudo que ele nem sabia de onde estava vindo. Mas a gente fazia aquela campanha, era 5, 50, 500, 5 mil e pessoal, e ele teve 20 e tantos mil votos, porque começou Aquele jargão, voto em Rola. Exato. Eu lembro. A Rola está entrando. Pronto. Aí caiu na graça de muitos. Um dia ele apareceu no meu escritório, já que o senhor está pagando minha campanha, o senhor bem que podia me arrumar aí um dinheiro para minha feira. Eu digo, rapaz, a gente está lhe ajudando já. Né? Não faço não. Aí eu sei que, segundo turno, Albano, naquela oportunidade, apoiou Zé Eduardo Dutra, e João ficou isolado da política apenas com o prefeito de Ribeirão, salvo engano. Eu digo, rapaz, não vamos deixar esse homem cair sozinho. Ele tinha, segundo eu soube na época, ele não saiu de casa no segundo turno, porque ele não estava, realmente ele teve um problema grande não estava muito animado no segundo turno. Então aí nós animamos a campanha dele, o João Alves. O João Alves. Aí naquele momento, no segundo turno, ele entendeu... Ele teve um pouco de depressão. Então, por quê? Porque juntou todo mundo contra ele, né? Sim. E quando eu vejo esse povo todo junto, me vem uma coisa por dentro, rapaz, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu gosto muito desses desafios. Eu gosto dessas coisas. Bom. É igual defender causas difíceis. Isso. Eu sou especialista, eu adoro causa difícil. Causa fácil, eu saio As suas correndo. causas difíceis. Causa difícil. Polêmica. Eu tenho algumas. Mas você pode citar uma? Posso. A do veleiro, por exemplo, que naufragou aqui no fundo da Delegacia de Turismo, tinha meia tonelada de cocaína, e o cara é inocente, porque o cara não sabia que tinha aquela quantidade. Ele era o skipper italiano e tal, mas tem uma história longa, né? Eu fui advogado de um alemão, também uma história famosa, também, se for contar, você vai passar o programa inteiro. Fui advogado de um árabe, que por sinal era do Ramais. Eles montaram aqui em Sergipe, porque a gente sabe disso, montaram em Sergipe uma estação de comunicação do Ramais em Aracaju, mole, na Coroa do Meio. A Polícia Federal pegou, devia ter lá uns 3 mil telefones falando um entre o outro, e ninguém nem tinha noção do que era aquilo, né? Hoje já se tem, mas naquele tempo ninguém tinha noção do que era aquilo. Então, não se tinha inteligência artificial para você colocar e entender. Mas eles continuam fazendo a mesma coisa. Eles vão para alguns lugares do mundo e montam, tanto ele como os israelenses. É uma guerra permanente de inteligência e de informação. Então, foram causas que realmente causaram grandes efeitos. Eu fui advogado de Cláudio Rotai, quando ele foi libertado. Mais de 3 mil pessoas na praça de Tobias Barreto. Foram causas muito, muito difíceis. Mas, de qualquer forma, foram causas boas, causas que me levaram a ser bastante conhecido dentro da advocacia criminal. Que levou à projeção nacional, e você é referência. Eu fui suplente da doutora Maria do Carmo, depois de secretário de Justiça. Secretário de Justiça, eu presidi o Fórum Colégio Nacional de Secretários. Você foi suplente de senador? Foi, de Dona Maria Primeiro? do Carmo. Não, fui o segundo em 2006. Sim. Eu era candidato a deputado federal, teria ganho aquela eleição. Mas Machado e Mendonça estavam no mesmo partido que eu, digo, não vai ter condições de eleger 3, vai eleger 2. E aí eu aceitei ser suplente dela, e 8 anos a gente caminhou. Depois eu fui convocado lá para participar de uma comissão que apresentou uma reforma do Código Penal brasileiro. Foram apenas 10 juristas,
do Brasil, do Ministério Público, do Judiciário e da Advocacia. Da Advocacia tinha 3 brasileiros. E eu estava entre os 3 escolhidos pela Comissão do Código Penal. Não por ser suplente senador, mas pela minha vivência. Eu tinha sido presidente da Associação dos Advogados Criminalistas, eu tinha sido presidente do Colégio de Secretários de Justiça, que englobava Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária. O meu eleitor, coordenador da minha eleição, foi Alexandre de Moraes. Naquele tempo ele era secretário de Justiça de São Paulo. E lá eram 3 secretários do meu colégio. Era Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária. A administração era um juiz aposentado chamado Nagashi Furukawa. Ele foi ser meu vice, eu era o presidente, ele era meu vice. E foi Alexandre que indicou ele e me ajudou lá com o ministro Márcio mais baixo. Mas foi uma eleição democrática, eu venci. E foi assim, eu acho que eu fui o único secretário de Sergipe a presidir um colégio de secretários nacionalmente. No meu caso, eram 3 tipos de secretários: Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária. Então, era bastante importante quando o ministro da Justiça ia tomar uma atitude, construir presídios federais, ele me deu para investir em Sergipe quase 80 milhões de reais naquele tempo, que dava para reformei todos os presídios e tal. E eu, na verdade, a gente impulsionou o renascimento do sistema penitenciário de Sergipe. E é isso que tem aí hoje. Hoje é um sistema bem estruturado, bem administrado, diga-se de passagem, e é uma coisa que realmente faz a diferença na segurança pública do Estado. Doutor Emanuel Cacho, eu vou tocar mais uma vez sobre as políticas de bastidores. Porque o eleitor que vai chegar a ver nossos cortes, Sim. Eles não têm noção o que é política de bastidores. E você tem, sim. Por exemplo, em 2002, você, no nosso bate-papo, veio... Eu criei um movimento 25 que ganhou o segundo turno para João Alves. João Alves não saía de casa. Sim. Nem a coordenação dele fazia nada. Sim. Não colocava R$1. Primeiro, eles não tinham mais dinheiro. Segundo, ninguém acreditava que ele venceria o Porque segundo foi turno. todos contra um. Todos contra ele. Sim, todos contra um. E fui eu que levantei, organizei. Ali era uma direita, que não, era a direita. Nós começamos a puxar a direita e os eleitores que tinham opinião. Então não tinha aquela coisa também de porque é esquerda, porque é direita, porque Albano era o homem mais rico do Estado e foi votar no PT naquele tempo. Já também foi um ato de coragem dele e era um momento político muito interessante. Deda estava começando, eu acho que Deda já era prefeito de Aracaju. Não, deputado estadual. Era deputado estadual e era não, federal. E era brilhante, era o líder do governo. Não, foi o primeiro mandato de deputado federal de Deda. E eu sozinho, eu e mais 5 amigos, né, meus 2 cunhados, uns amigos, juntamos ali tomando uma cervejinha naquele bar ali do lado do aeroporto do Gaiamum. De lá nós acertamos no outro dia no Albar, que a gente era frequentador ativo do Albar, e marcamos em 4 dias nós tínhamos uma campanha na rua, maior do que a estrutura de João Alves, maior do que a estrutura de Albano, porque ela era eminentemente voluntária. A turma dizia que era de direita, chamava de Onda Verde, Movimento 25. Depois foram imitar errado e perder a eleição. Você foi o responsável por... Eu fui o coordenador. Coordenou uma campanha orgânica. Não, em 2 dias eu organizei a campanha toda. Aí ficou orgânica. Eu lembro agora, Movimento 25, fui lá, chamou o João, vamos pra rua. Aí João... mas aí João só veio depois de uma semana. Ele ainda estava... Não, ele estava arriado, está cansado, achou que ia ganhar no primeiro turno e com a adesão completa indo para o outro lado, não veio ninguém para ele. Então, fomos nós na rua, não vamos deixar, não é assim também não, vamos botar alguma resistência. Só que começou um dia, 2, 3, 4, com 10 dias a gente já estava com a eleição ganha. Aí foi quando o pessoal que estava fazendo campanha no interior, que dizia, o forte de João é no interior. Aí foi Jackson, Deda, Dutra, Urbano, todo mundo para o interior para tirar a liderança de João. Quando eles acordaram, a gente estava com 5 mil voluntários na rua em Aracaju fazendo campanha. Coisa que nunca tinha existido antes. Sem gastar R$1, todo mundo, cada um pagava, cada um comprava a sua camisa. E só teve um episódio lá no fim
que para chegar, para ter a quantidade, porque sempre que tinha eleição, aí então chegava as camisas, chegava uma carreta de camisa para um candidato A. E ele não tinha condição de fazer aquilo. Eu peguei meu carro, entreguei lá na Apple do irmão de Betinho. Eu digo, eu quero 10 mil camisas amanhã aqui. Toma aqui a chave do carro, o documento. E aí botei a campanha. Já começou, agora vamos até quebrar o pescoço. E aí terminou a campanha. No dia da campanha, ele ficou no dia da vitória, ficou em cima do carro lá. Caixa, cadê caixa? De caixa. Peguei minha turminha, fui lá para trás, me escondi. Eu digo, olha, quem botar a cabeça ali só vai tomar tiro. Vamos ficar quieto. A gente não fez querendo nada. Mas foi um reconhecimento dele em público, aquela atitude do saudoso João Alves, porque realmente foi um grupo de pessoas lideradas por você que conseguiu colocar a campanha na rua. Porque assim, sempre tem gente dos dois lados. Essa semana eu estava revendo uma pesquisa da revista Veja que ela diz o seguinte: olha, os grupos radicais vão claro que vão ter seu lugar. Sim. Mas o grupo que vai decidir a eleição é esse grupo que fica no meio, que não é nenhum nem outro, que não quer radicalizar com ninguém. Esse grupo vai decidir a eleição. Por isso que eu digo todo dia, qualquer pesquisa que você fizer, Valmir está na frente, agora que ele entrou, Mitidieri está na frente. Não é assim, não. Porque estão fazendo uma enquete. Ora, uma enquete hoje, todo mundo que é candidato e tem um dinheiro no bolso, bota no robô, o robô vai lá e fica dando opinião. Fulano, Ricardo Marques começou agora, está com 70%. Valmir entrou ontem, já está com 90%. Então, onde é que 100% vai dividir e os indecisos vão... Então, existe uma interpretação errada, tanto por parte de Mitidieri, quanto por parte de Valmir, quanto por parte de Valadares. Então, eles estão... as coisas ainda estão se arrumando. As melancias ainda vão se arrumar. Nós temos ainda aí praticamente 20 dias para que os partidos, para quem tiver que se descompatibilizar, fazer. Aqueles que estão em cargo de direção. Então, falta muito tempo, muita água vai ter que rolar. Vai sobrar aí uns 6 ou 7 partidos. Eu vou pegar um partido desse. Eu já tenho conversas adiantadas com 2 ou 3. Eu estou no PL hoje, mas a opção de Rodrigo foi uma decisão dele. Então, essa decisão cheguei a conversar com ele. Ele perguntou. Como você viu essa decisão de Rodrigo? Não, ele perguntou, eu sou do PL, Sim. Se eu toparia ser candidato a senador, eu disse que não. Não sou candidato a senador, só tenho interesse para ser candidato a governador. Por quê? Porque eu acho que é onde a disputa verdadeira. Hoje existe um interesse financeiro de poder, um projeto de poder, que o Senado é quem vai consertar o Brasil. Não é consertar, porque quem manda no Brasil hoje é o STF. O STF deveria temer o Senado, mas é no Senado que são só a quantidade, 81, lá são 600, lá não tem dono, lá é bloco, a Câmara. Então, o que é que eles têm hoje? Eles têm emenda PIX, eles têm coisas que realmente eles conseguem se eleger somente com aquilo que eles têm em poder deles. Eles não dependem muito do governador de nada, as negociações dele são à parte. Mas o Senado vai ter o verdadeiro poder, porque nós vamos ter problema com o STF, com o impeachment, nós vamos ter alguns problemas lá na frente que todo mundo está olhando, inclusive o crime organizado está olhando e quer um pedaço do Senado. Eu tenho dito que, do mesmo jeito que Lula quer um terço do Senado, do mesmo jeito que a direita quer um terço do Senado, o PCC quer um terço do Senado. E vai patrocinar alguns candidatos a senadores. Sim. E aí eu não vou revelar essas coisas, em alguns estados que você nem imagina quem são os candidatos, mas que naturalmente só faz acordo com eles se 50% de tudo ficar com eles. Então é uma coisa que eu não admito e não apoio, e eu estarei sempre contra esse tipo de atitude. Doutor Emanuel, eu vou fazer 2 perguntas sobre o Supremo Tribunal Federal e suas decisões do Supremo, da forma que a sociedade realmente
divide opiniões, mas não se atenta que essas decisões do Supremo Tribunal Federal pode afetar. Essa é uma pergunta. Quando eu falo afetar a vida de todos nós. Todo mundo. De todos nós. A sociedade toda, os três poderes, tudo. A primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu resolvi falar logo essas duas porque você me chamou a atenção de fazer logo essas duas, para eu não perder o raciocínio. Eu sei que você quer confusão. É bom. E uma outra é o seguinte: o Rodrigo Valadares, na sua visão, ele vai conseguir organizar o PL, conseguir colocar uma campanha na rua, fazer a campanha política? Você escolhe as duas, uma das duas para responder primeiro. A gente tem um fenômeno antes. Todas as causas têm um fenômeno. Né? Nós temos fenômenos que são inexplicáveis, mas que, na verdade, dá para se explicar. Sim. Momento Bolsonaro na primeira eleição, certo? Ele criou uma expectativa, ele correu atrás e venceu a eleição. Estava no momento, aquele foi o momento de Bolsonaro. Sim. Então, a partir dali, deixou de ser um momento, uma atitude de direita para ser, personificaram a direita em Bolsonaro. Então, de repente, despertou um monte de gente dizendo que era coordenador de campanha, era dono da parte dos votos de Bolsonaro. Tudo bem. Utilizaram-se, primeiro, do Poder Judiciário, lá na Lava Jato, para defenestrar Lula. Aí, naquele momento, foi um poder, o Judiciário e o Ministério Público se uniram e toraram, literalmente, a perspectiva de esquerda. E aí apareceu alguém dizendo que era direita, e na direita, e é direita, mas com uma personalidade muito forte, e tomou a bandeira. Sim. Tá. Aí nós viemos escalou de uma forma inimaginável, como ele estava sozinho, se aproximou alguns idiotas dele, né? Começa que você pega o seu ajudante de ordem e vira um delator. Isso é um absurdo tão grande que você já mostra que você nomeou o cara errado. Ele tinha o ministro da Fazenda, primeiro time, muita coisa. Assim, a nomeação de André Mendonça foi talvez a melhor nomeação de ministro dos últimos 50 anos. O André Mendonça? O André Mendonça é um ganho para a sociedade brasileira. Não é para a direita, não. Não vejo ele como um cara de direita. Eu vejo ele como um cara que pode dar algum norte nesse momento tão difícil que as instituições estão assim, o movimento político no Brasil, ele partiu do legislativo. Na hora que aquele sujeito lá do Piauí se elegeu presidente, o baixo clero se elegeu presidente da Câmara, a Câmara começou a fazer, os deputados passaram a fazer coisas que moralmente, eticamente, ninguém jamais admitiria. Aquilo virou lugar comum e terminou nas emendas PIX. Né? Os caras passaram a ser, cada um é um governador. Eles têm orçamento para, eu vou dar para a minha base eleitoral. Se você for pesquisar as bases eleitorais, como os caras usaram as emendas PIX, se tiver uma CPI, você tem que fechar o Congresso, tem que fechar o STF e tem que fechar o poder. Tiraram do Poder Federal. Está todo mundo comprometido. Não, tiraram o poder do Poder Federal, tiraram as verbas do Poder Federal e passaram para os outros poderes. A Constituição de 88 foi muito dirigida para isso, criar independência financeira para os órgãos. Mas ninguém devolve o que sobra. Arranja um jeito de colocar um penduricalho. Tal. Então, isso desestruturou a fragilidade dos nossos governos. Na hora que eles colocaram como refém o Poder Executivo, e aí tem muita coisa aí nessa história, em cima de Lula, de Dilma, do próprio Bolsonaro, saindo lá de Fernando Henrique, e aí o Temer. Então,
O Brasil perdeu muito na hora que você desconcentrou, você fez do nosso legislador, que é o fiscal, que é quem deveria propor leis para melhorar o país. As propostas de lei, elas são direcionadas para grupinhos de interesses políticos e não existe o interesse geral. Eu sou assessor de um senador da República, que não é de Sergipe, e eu participei de algumas coisas da comissão do orçamento, né? E a gente vê que tem coisas que tiraram, existia um equilíbrio mínimo entre os poderes, judiciário, legislativo, né? E de repente, do nada, e executivo, do nada, resgataram o Lula da cadeia, prenderam o Bolsonaro, tinha prendido o Lula antes, soltaram o Lula, prenderam o Bolsonaro, e agora nós estamos num momento muito difícil, porque a gente vai num momento que o poder do STF está muito grande, o poder do legislativo financeiro está muito grande, né? E o governo comprometendo o financeiro da União, do desenvolvimento, quer fazer um trabalho social, está tudo dentro da normalidade nesse ponto, mas está todo mundo fazendo tudo errado. Doutor Emanuel Castro, com a sua experiência no direito penal, essa prisão de Bolsonaro, no mínimo, foi uma forçação de barra? Olha, todas as prisões de presidente do Brasil, ela tem um limite de legalidade. Todas, de Lula a Bolsonaro. Então, aquela prisão de Lula, aqueles vazamentos da Polícia Federal no auge do governo de Dilma, né, as escolhas erradas deles ao colocar os advogados pessoais do partido dentro para serem ministros e no STJ e onde fosse, causou um desequilíbrio. Porque uma coisa, quando você tem equilíbrio político e você faz algumas escolhas, tudo bem, os Estados Unidos faz isso, os partidos da Europa fazem isso, os governos, mas o problema é que você vem de uma sequência de governo que você tem 90% do judiciário que é escolha e nomeação de quem está no governo e que gera um desequilíbrio. Né? Gera um desequilíbrio. Então, os exageros que foram praticados por Moro lá atrás e pelo Ministério Público Federal de Curitiba, aquilo repercutiu, desarmonizou o restante. Porque chegou a um ponto que eles queriam administrar o dinheiro devolvido que foi roubado, desviado, né, para ser administrado por eles. Que realmente a Lava Jato, no início, fez a sua parte, mas depois... Não, e aí começou a fazer a coisa para o caminho político. Então, a pior coisa para o Brasil foi os dois, o juiz e o promotor, virarem políticos, né, porque aí levou o quê? Levou essa... Hoje nós temos coronel, soldado, delegado, a polícia na subida de Bolsonaro é politizada. Então, as polícias são politizadas. Quando as forças de segurança são politizadas, acontece o que aconteceu agora com as Forças Armadas. Né? Com a ascensão de Lula de novo ao poder, as Forças Armadas foram absolutamente, totalmente desmoralizadas. Então, aquilo é uma coisa, ruim para o povo. O cidadão que está me ouvindo ou que está em casa, peraí, onde eu vou confiar? Eu vou confiar no meu vereador, no meu deputado, que tem as emendas impositivas e os caras viraram agora financistas, né? Os financeiros você não vê ninguém, quando fiscaliza, por perversidade, é para fazer o mal. E o judiciário que, na escala maior do STF, STJ, TSE, ele passou por momentos políticos que desprestigiaram. Agora, com essa história do Banco Master, ela vai arrastar para a lama de cara dois ministros. E eles não querem entregar a caneta. Isso vai levar
dependendo da eleição do Judiciário ou do Senado, isso vai levar lá na frente ou ainda agora a uma situação muito difícil. Como é que a Polícia Federal que investiga não tem liberdade para investigar? Como é que se quer cumprir uma ordem de prisão de um cara que manifestamente infringiu a lei e a Procuradoria da República não dá essa liberdade, não quer executar? Então, existe um quadril, um jogo que eu chamo de jogo, não é nem ideológico, é jogo de interesse, porque essa história de direita e esquerda, eu já disse, a eleição vai ser decidida pelo povo que está assistindo e não está gostando nem um pouquinho disso. Então, se eu não for candidato, eu vou fazer uma campanha diferente. Aí, essa campanha... Aí, tem um amigo meu que é muito importante na polícia, ele disse, você sabe fazer uma campanha de mau gosto, né? Quando você bota mau gosto no negócio, o negócio não, anda para trás. Porque, mas não sou eu, pô. Eu tenho a sensibilidade de ouvir o povo. Sim. São momentos importantes na política. Sergipe vai viver agora um momento importantíssimo. Né? Nós tivemos um imbróglio na eleição passada da questão de Valmir de Francisquinho, o impedimento dele. Eu tenho culpa nisso, eu tenho uma culpa, eu vou confessar a minha culpa. Um dia a gente tinha um costume de almoçar toda sexta-feira no restaurante. Você e... Estava eu, Albano, Adiesso, uma turma. Sim. Já tinha 6. De repente chegaram mais 6. Aí chegou Edivan Amorim, Eduardo Amorim, o prefeito de Itabaiana, chegou Zezinho Guimarães, chegou o Marco deputado. Tomamos o PL, tomou uma atitude muito importante agora. Eu digo, qual? Ele disse, Valmir de Francisquinho será o vice ou de Mitidieri ou do PT. Eu disse, rapaz, eu estou vendo que vocês pensam pequeno demais, cara. E isso é ridículo. Como é que você pega um cara que é uma liderança do interior, que de uma certa forma é admirado, um espaço vazio, um vácuo na política de Sergipe, e lança o cara como candidato a vice. Talvez ele tivesse sido eleito numa das chapas, não tivesse nem sido tornado inelegível. Você só tem um espaço para ele, ser candidato a governador e mais nada. Não tem mais nada para ele. Aí, Edivan Amorim, que não é nem um pouco besta, disse, porque vocês são ridículos, vocês estão fazendo papel de ridículo, o seu plano é ridículo, o plano de vocês é ridículo e pequeno. Lance ele amanhã candidato a governador, daqui a 15 dias ele é o primeiro da pesquisa. Ele aí disse, se você topa coordenar, eu digo topo. Eles sabem minha força de trabalho numa campanha. Todos nós sabemos disso. E aí disse, que vem o Movimento 25. Exato. Então você amanhã, segunda-feira, vai estar em Itabaiana, Valmir e o prefeito de Itabaiana vai lhe receber lá. Está marcado que hora lá? 10 horas. Eu fui para lá, 10 horas, está em Itabaiana. Peguei meu carro, fui para lá. Se fosse para prestar consultoria, tinha que me pagar caro, né? Sim. Não, tal, venha para cá, tal. Aí os dois estavam trabalhando lá, de repente sentaram, vamos conversar. Eu digo, aí, está na sua mão. Não é que você seja maior do que o que você pensa que é. Porque todo mundo pensa que é mais do que o que realmente é. É porque tem um espaço. A política de Sergipe está precisando movimentar. Não tem mais João Alves. João Alves, quando dizia que queria ser candidato a governador, ele não olhava se tinha 50 com ele ou 10. Ele tomava atitude e quem ia com ele ia. E aí seguia. O maior problema que ele tinha é que toda vez que ele ia junto com Maria, né, Maria senadora, ele governador, que ele chegava num político do interior, chegava lá, o político dizia, doutor João, me perdoe, o senhor escolha, o senhor Maria, porque eu não posso ficar contra todo mundo. Se eu ficar só com o senhor, você contra todo mundo, então o senhor escolha. Ele, João, dizia, vote Maria, que está tudo certo, deixa que eu me viro. O velho era confiante. Achava que também o cara ia reverter o voto. Não vai. Aí Maria se elegia com cada votação estupenda, sem nem ir lá no interior do cara. Ele é que dava, ele botava a cabeça, ia para o sacrifício, tal, e terminava ele perdendo e ela ganhando. Bom, é mais ou menos isso. Em Itabaiana, quando eu cheguei, Valmir disse,
O que você acha? Eu digo, rapaz, não acho nada. Eu só acho que se você sair de feira em feira, Aracaju deve ter uns 5 mil bodegas em Itabaiana. Dê uma voltinha em Aracaju, vá pelo interior e eu só vou dar 10 dias para você estar em primeiro lugar na campanha. E foi assim que... E foi assim que aconteceu. Só que na saída, ele já saiu perdendo meu voto. Na hora da despedida, eu não vou contar, mas na saída ele já perdeu meu voto. Eu digo, não vou poder coordenar a campanha de vocês, não. Pode seguir em frente. A ideia eu já dei, já está dada a ideia. Podem seguir em frente que vai dar certo. E aí, pronto, voltei para o meu escritório, fui trabalhar, fazer com 15 dias me pediram, uma semana me pediram para fazer uma reunião lá para ele convidar o povo para fazer parte da campanha, no meu escritório, né? Aí Sim. eu recebi. Aí no outro dia também, meu amigo, tchau. Eu só fui ver Valmir porque ele corre muito, ele é danado. Ele tem disposição, é danado, corre. E estava num momento muito bom. Porque a coisa estava... Sergipe estava muito parado nessa coisa de política. O povo gosta de política, de discussão, tal. Do nada, ele cresceu. Agora, ele deve a mim. Eu salvei ele de ser candidato a vice, foi candidato a governador, elegeu federal, estadual, o que foi. E daí, no fim, ganhou a inelegibilidade porque... Valmir de Francisquinho, Matadouro. Vou falar do Matadouro, Matadouro. Eu sou do interior e acompanho a política de vários municípios. Emanuel. O Matadouro é paculheiro mesmo, em todo lugar. Até o episódio de Valmir de Francisquinho, todos os políticos sergipanos, todos os prefeitos, quando eram eleitos, ele pegava o Matadouro e dava um primo de Emanuel Cacho, um sobrinho. Nunca deram. Não, eu estou falando assim, de uma forma assim, só para as pessoas entenderem um pouco. O prefeito era eleito, pegava o Matadouro, que não era certo daquela forma. Certo? Hoje, moralizou. Dava para alguém explorar. Isso, para alguém. Agora, pegar toda a situação dos matadores sergipanos, fechar outros matadores, botar tudo na conta de Valmir, aí não dá. Não. Porque aí tinha que prender todos. A política é isso. Não fizeram com Lula, não fizeram com Bolsonaro, não fizeram... Sim. Não estão fazendo... Isso aí é da política. Mas era dessa forma. Porque quem entra na política tem que saber que Sim. tem um revés. Isso. Né? Então ele teve o revés dele. Aí eu vi a primeira entrevista de Valmir, eu acho que tem uns 4 ou 5 dias, quando ele disse que ia ser candidato. Aí, no dia, eu até liguei para ele. Eu digo, Valmir, não dê entrevista com o coração. Porque eu sou, porque isso, então querem me... Não dê entrevista com o coração. Tem uma coisa que político não pode. Eu lembro que eu acompanhei, eu fui coordenador da campanha de Alckmin e de Serra aqui em Sergipe, de presidente da República. E quando eles desciam do avião, numa delas eu fui candidato a senador em 2010, descia do avião, que descia o cara do marketing. Já tinha um cara aqui que tinha recebido, era um pedacinho de papel com 2 coisas. Hoje vai sair, diga aí, isso. Às vezes era uma coisa só. O cara só falava uma coisa e quando era de noite estava no Jornal Nacional. A entrevista de Alckmin ou de Serra, na época, né? E é uma coisa, o marketing faz isso. Hoje você vai falar isso. De noite estava no Jornal Nacional. Do meu lado, quem ia receber era eu, ele, Machado, Nilson Lima, em 2010. Era uma folhinha com 2 coisinhas. Aí você quer, no caso dele, que tem um potencial, tecnicamente tem um potencial, mas que não é decisão de eleição, porque todo inquérito que eu sei, os robôs da assessoria trabalham. Faz bonito. Faz bonito, pô. Eu fico em primeiro lugar se eu quiser. Então, esse negócio de inquérito é uma enrolação. E pesquisa que não for registrada, não é pesquisa, é avaliação, é outra coisa. Grande parte, porque uma parte me tira das pesquisas, porque não interessa, porque eu não tenho um grupo que esteja me controlando. Aí, como eu não quero ser controlado, eu prefiro primeiro arrumar o partido, depois sair candidato
e aí a gente faz um grupo do tamanho de Sergipe. Emanuel, eu vejo assim, medalha sem honra fere a alma. A minha rede social, meu Instagram, ela tem pouco mais de 8.000 seguidores. Sim. Porque os seguidores é importante porque eu vejo assim que você é um produto, está em uma prateleira. Você já é um produto. Obrigado por isso. Você é um produto, senão não estaria aqui, né? Obrigado por isso. Mas assim, eu vou pegar, comprar seguidores. Eu prefiro fazer meu trabalho orgânico. É porque deixa eu explicar hoje, todo mundo sabe quantas propostas de assessoria eu tive para ter robô, para ter divulgação, para me colocar na mídia. Eu tenho 4 meses que eu passei, tem 1 ano que eu falo disso, tem 9 meses que eu falo disso. Os últimos 4 meses eu fui cuidar da minha advocacia, fui cuidar dos meus interesses, para deixar tudo arrumadinho, para quando chegar dia 3 de abril, eu ter minha posição estabelecida. Politicamente. Meu partido que eu preciso estar. Eu vejo todo dia o PL, porque aqui quem vai decidir é Emília. Aí racha e não é mais Emília. Agora quem manda é Rodrigo e Flávio Bolsonaro. Aí fulano não é daqui, fulano não é daqui, vamos pegar aqui, vamos botar fulano aqui. O Rodrigo vai conseguir colocar a campanha na rua? Vai. O Rodrigo vai conseguir? Não, todo mundo consegue com dinheiro, mas não é assim não. É porque assim, essa eleição eu estou falando, estou dizendo, porque eu já vi. Na rua, essa história de Valmir está eleito, que Rodrigo está eleito, que Eduardo Amorim está eleito, que Emília quem vai dizer quem é o candidato, isso não existe. Não existe porque todo mundo vai sentar lá na frente e vai fazer as contas. Se for como... Eu acho, tá? Eu estava dizendo hoje, num café da manhã, onde tinha umas 5 ou 6 autoridades que são amigas, e inclusive estavam conversando política, eu dizendo o seguinte, todo mundo sabe que vai ter um jogo de interesses aí nesse meio. Todo mundo sabe que a maioria vai ter que recuar. Mas todo mundo sabe que não vai ser só dizer aqui a direita tem 20%, a esquerda tem mais 20%. Mas por que a esquerda está tendo que se juntar com o Fábio se já tem 20%? E por que Fábio precisa dos 20% da esquerda e dos 20% da direita? E o que se fala é que Fábio tem 100% dos senadores que votam nele. E o resto é tudo circo. É tudo circo. Aí como é que resta? Senador A, B, C, D, ó, conversa com ele todo dia e ele é bom de conversa, é um bom menino, tá fazendo o trabalho dele, mas não quer dizer que ele tem que ir sozinho ser candidato. Não quer dizer que é ele e Valmir, não quer dizer que é ele, Valmir e o vice-prefeito. Porque só nas candidaturas desse grupo da oposição já foram mais de 20 candidatos. Hoje estavam me dizendo, não, aqui nós temos vice para todo gosto. Dá umas 10 candidaturas, essa ruma de vice... Como é que vocês vão conseguir colocar tanto vice? Quem foi que disse que esse vice pesa a favor ou pesa contra? Então tem uns que pesam contra e tem uns que não vão decolar. Sim. Eu sei que se eu for candidato, se tiver tudo certinho lá no registro da candidatura, eu tenho o meu eleitorado. Eu tive mais voto em Aracaju do que André Moura. Em 2010, eu tive mais voto em Aracaju do que André Moura em 2018, com não sei quantos trilhões que ele trouxe de Temer. Então, a coisa não anda muito desse jeito. Vai ter... as pessoas viram como foi formado o poder da prefeitura. As pessoas viram e veem como foi formado o poder do governo de Mitidieri. E viram como o PT está chegando nessa coligação. E as pessoas não são tolas. Nós não temos mais tolos, eleitor tolo. Os eleitores estão mais espertos. Eu estava conversando com um argentino que ele é muito politizado. Ele mora no meu condomínio, ele tem casa aqui em Londres, em Nova York. É muito rico ele. Ele diz, olha, Cássio, melhor solução para o Brasil. Tira esses caras aí que são radicais e coloca alguém que venha do nicho, que não seja, assim, a opinião dele, um professor,
alguém que tenha coragem, mas que tenha determinação. Sim. Essas candidaturas constituídas, e tem algumas que a gente sabe que é um 7-1, né? O cara recebe para ser candidato a governador, por exemplo. Sim. Aí, não, eu sou... É o plano B do governo. Tem esses... Ele tem alguns. Sergipe age nisso. Isso. Então, só Manuel Castro que não é plano B de ninguém. Não sou plano B de Agora ninguém. chegou uma pergunta de um eleitor. Pois não. Aqui, olha, doutor Manuel Castro, o que levou o senhor, depois de uma carreira consolidada na advocacia criminal, a entrar no debate político em Sergipe? Eu acredito que esse... Eu nunca, veja só, eu estou na política desde 2002. Sim. Minha irmã foi candidata a deputada estadual pelo PDT lá quando o Brizola voltou para o Brasil. Ela saiu candidata, tem 1.900 votos, quase se elegia deputada estadual. Ela, um carrinho e rodando o estado todo. Vamos lá. Aí, 2002, a gente sempre teve nossas preferências na nossa casa, sempre votamos no MDB, tal, com o Oviedo Teixeira, com o Zé Carlos Teixeira. Meu pai era muito amigo de Oviedo, era compadre. Hoje, eu presto uma assessoria a um senador da Bahia, porque aqui em Sergipe parece que só presta as peças que se movem... tem que ser de fora. Tem aí, também. Então, aí eu fui convidado no interior tem lugares e assim aceitei também. E eu presto um serviço. Eu tinha saído da elaboração do Código Penal, e aí comecei a prestar uma assessoria e eu não sou advogado. E a pessoa disse, olha, eu não estou lhe convidando para ser meu advogado criminalista, não. Eu quero você como meu orientador político. Então, na política, eu consigo enxergar longe. Eu não sou, tecnicamente, um político profissional, nem nunca quis ter a política como meio de vida. Certo? Hoje, eu vejo que existe um marasmo, que nós estamos com nossas lideranças municipais todas comprometidas com verba do orçamento, e com a participação ideológica é quase zero, e onde tem muita ideologia também tem muito dinheiro. É uma coisa confusa no Brasil, e eu vejo que a coisa está piorando a partir da justiça, a partir do STF, STJ, que é o ramo que eu conheço, é o ramo que eu advogo, e aí eu sei do ativismo judicial nos tribunais superiores. Não faz bem. Assédio judicial. Ele não faz bem à grande justiça brasileira. Grandes juízes, promotores, delegados. E a gente vê em algumas coisas, mesmo da segurança, radicalismo. O radicalismo leva a uma possível captação de voto. Radicalismo criminal, sim, com as forças do Estado. Né? Aí você tem uma delegada, que é minha amiga, deputada federal, tem um delegado que é senador, tem o outro que quer ser prefeito, quer ser vice-governador, tem uns 10 delegados candidatos a deputado estadual. Eu não sei como é que a polícia vai funcionar, porque é muito deputado, é muito coronel, tenente, capitão. Não é que a polícia não possa participar, é que nós tivemos um desvio, em algum lugar nós erramos. Porque na época que eu coordenava a polícia, eu dizia, olha, se eu souber de algum policial que suba todo dia o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, para servir fora do trabalho público, ou servir de forma, digamos assim, politizada, o que nós tivemos, eu acho que foi a partir do governo de Jacques Barreto que a coisa se degringolou. Todo mundo tinha 3, 4 coronel, capitão, e tinha delegado na política. Não era porque já enxergava tudo com os óculos. ele talvez tenha sido o melhor político. Eu conheço o Jacques quando ele era carteiro na minha casa, ele chegava para entregar. Ele sabia o nome do meu pai, de minha mãe, da empregada, todo mundo. O cara é uma mente brilhante, foi uma pessoa que passou na política de Sergipe, que deu aula de política a todo mundo, e os feitos dele todo mundo conhece. Hoje nós temos um cenário político muito diferente. Tecnicamente, eu não devia estar me envolvendo em política. Mas como disseram que não ia ter concorrente, eu digo, rapaz, se não vai ter, eu vou me colocar aqui. Eu fiz isso na OAB. Teve uma eleição na OAB
em que o presidente que estava no cargo conseguiu fazer uma chapa única. Aí eu fui lá, votei e disse, próxima eleição serei candidato na OAB. Mas, Cacho, você não pode, você é do nosso grupo, próxima eleição. Porque nunca mais eu quero ver minha OAB com chapa única. Isso demonstra que os advogados não são politizados, demonstra que são que querem um lado só na política, e não existe. E quando houver um lado só, os poderosos apenas eles mandarão os poderosos, os puxa-saco, os enche-linguiça, estarão sempre ali. A política só é boa quando ela tem oposição, quando ela é contestada, quando ela existe situações que você tenha opção. Então, do mesmo jeito que eu não tive opção e fui obrigado a construir uma candidatura de rola, lá em 2002, eu depois fui contra todo mundo, que era João Alves, contra todo mundo. Essas coisas sempre me provocaram um interesse meu. Então, agora que não tinha ninguém para concorrer, eu coloquei. E aí você vê se articulando coisas que você sabe que são práticas antigas, pessoas que não são tão bem vistas pela população e pela política, são mal vistas mesmo, né? Insistem que querem participar, que querem ser dono e querem um pedaço do bolo. O que existe é isso. Então, no meio desse interesse tem que ter um candidato com alguma postura, fazer aquilo que o PT fazia lá atrás, os partidos de oposição faziam lá atrás, que denunciava mesmo. Você não pode ter um grupo que você sabe que tem um interesse puramente financeiro, querendo participar da política e você não fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. Uma pessoa que diz, olha, eu sou dono aqui de todos os votos de Bolsonaro, ou eu sou dono de todos os votos do PT. Não é assim. E nós? E o povo, essa parcela, essa fatia, que a pesquisa da Veja diz que chega a 60% a 70% do eleitorado. Apenas 40% tem opinião de direita e de esquerda. Os 60% ela vai decidir a eleição dentro, não é só de propaganda e marketing, que ninguém é tão tolo ao ponto de ser levado só por enganação e só propaganda. Né? Tem um rapaz que a gente faz parte do grupo Café com Política, e ele diz assim, o marketing é tudo. No dia que eu entender que o marketing é tudo, nós chegamos ao fim do... O marketing é muita coisa. Né? Afinal, se você partir de Jesus Cristo com o cristianismo, com o judaísmo, coisas que se organizaram lá atrás, mas tudo aquilo tinha um pouco de organização, de marketing, de propaganda, principalmente organização. Tem uma série no Netflix chamada The Chosen, Os Escolhidos, quando o Cristo escolhe a sua estrutura de poder dentro daquela campanha que ele fazia da sua crença, do fato de ser filho de Deus, tal, mas ele teve que fazer uma estrutura. Só que essa estrutura lá, ela tinha uma organização mínima, mas não quer dizer que seja tudo por interesse. Entendeu? E nós estamos envolvidos, nós somos reféns do interesse. Você veja que quem manda no Brasil mandou, nos últimos anos, o Vorcaro com um banco Malaquia, um banco que... E vem Serviu só para corromper autoridades. Ciro Nogueira triplicar o aporte. Então, são coisas muito feias. São coisas que a gente tem que reprovar. Mas, na sua visão, o Banco Master serviu para corromper a República? A República já era corrompida. E ele chegou para... O Banco Master compreendeu isso e desmoralizou todo mundo. Porque a direita, a esquerda, está tudo envolvido. Desmoralizou todo acabou mundo. Com tudo ali. Do contrato do ministro, da mulher do ministro, aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo tão grande. Do ministro Alexandre de Moraes. E o procedimento do relator, que fez tudo para dificultar a investigação policial, né? O rei ainda não está nu. Vai ter que ter muita coisa. E as coisas não são boas. A perspectiva de que o Brasil... Você acha que o rei vai ficar nu? Eu acho que o rei vai ficar nu. Eu acho que nós vamos ter... Eu torço sinceramente que
que o que vença a eleição no Brasil não seja a enganação, seja alguma coisa próxima de um compromisso com a melhoria do Brasil. Né? Essa de você vê um maluco que ganhou na Argentina, está conseguindo botar alguma ordem no país. Está dando certo hoje, você, na sua visão, lá na Argentina com o Milei, tá... O que é que o Milei faz? O Milei está conseguindo extirpar ou afastar um pouco a coisa, com o sofrimento do povo argentino. Do povo argentino, mas você não pode pegar e trazer todo mundo dando papa, mingau, enganando com botijão de gás. Você tem que realmente fazer o país se desenvolver. Você está vendo o interesse americano aí, no mundo. É comercial. Eu peço uma parte. Eu já penso diferente sobre o Bolsa Família. Certo. Eu pensei essa semana. Não sou contra, não. Não, mas eu já estou pensando diferente. Por uma situação que aconteceu, um episódio essa semana comigo. Certo. Eu tenho um amigo, ele tem um restaurante na Orla. Um restaurante muito conhecido. E eu vi lá no status do restaurante dele, ele ofertando vagas de cozinheiros, auxiliar de serviços gerais, esse tipo, serviço lá, no restaurante dele. Aí, de imediato, como eu tenho uma certa afinidade, eu liguei e pedi a ele para conseguir uma vaga de auxiliar de serviços gerais para uma certa pessoa. Aí ele falou, porque tem pedidos que é do peito, e a pessoa diz, não, manda ela vir aqui. Aí eu chego e ligo para a pessoa. Rapaz, eu fiquei horrorizado, Manuel. Quando eu liguei, ela perguntou, é de carteira assinada? Eu falei, sim. Ela, então eu não quero não, porque eu vou perder meu Bolsa Família. Cara, claro. Aquilo ali, pelo amor de Deus, eu fiquei triste, eu fiquei arrasado, eu não disse, eu fiquei em silêncio assim, calado. Porra, cara, sabe, Ricardo, eu fiquei horrorizado. Como é que uma pessoa prefere um Bolsa Família, embora que eu entenda que porque ajuda a pessoa... Ele vai receber os dois, né? Uma diária é R$150 hoje. Sim, rapaz. Por um dia, você recebe R$150. Eu recebi essa resposta. Eu recebi. Porque às vezes as pessoas, quando você tem opiniões diferentes ou causas diferentes, as pessoas perguntam se você é esquerda, se você é direita. Eu sou a pessoa. Eu sou PT. Tem direito a ter sua opinião. Olha, eu sou PT, eu sou PL, eu sou União Brasil. Depende da pessoa que esteja de cada partido. Se for para mim, de que eu não estou. Então, eu fiquei assim, sabe? Para mim foi um choque. Porque uma pessoa... E passando dificuldade, porque nossa família, eu não sei o milagre que pode acontecer. Eu não sei. Mas nós temos hoje que está muito ruim. Eu fui na feira do Augusto Franco ontem. E o rapazinho estava vendendo e na primeira banca eu pedi uma coisa, ele tirou, mãe! Então estava a mãe e o filho. E na outra banca, o cara estava o garoto e um rapaz. O rapaz, pai. Então, a melhor forma de você formar um cidadão é você passar seus conhecimentos. E esses lugares estão aonde? Nesse tipo de trabalho, na feira. Nós precisamos, eu vi essa semana as pessoas defenderem que algumas pessoas devem morar na rua, que a rua é de todo mundo, blá, 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 tá? E que você não pode obrigar a trabalhar, você não pode dar trabalho, você não pode dar uma casa, porque o lugar de morar da pessoa é na rua e você não pode proibir. Aí nós estamos vivendo numa sociedade, né? Você vê um órgão federal de um cidadão que ganha R$100 mil por mês, defender porque o funcionarismo público, ele tem hoje, parece que as arrecadações do governo, quanto mais ela tira do cidadão, mas ela reforça a possibilidade de aumento real de ganho. Né? Antigamente a gente ouvia dizer, porque o advogado X mora na 13 de julho. Aí eu sou polícia, eu sou juiz, eu sou delegado, eu sou funcionário público e não tenho direito de morar num apartamento de 4, 5 milhões. É assim, hoje, por isso que eu digo que a advocacia já foi, a medicina está indo, a engenharia mas a inteligência artificial está ocupando os espaços.
A gente precisa de um país e de um lugar para a gente pensar no futuro dos nossos filhos. O nosso, né, já está comprometido pelas doidices que está acontecendo aí. Mas o futuro do povo brasileiro, dos nossos filhos, dos nossos netos, ele vai depender muito do que a gente fizer. Não é contra o desenvolvimento, é a favor do desenvolvimento, mas dentro de uma cultura moral, no mínimo, moral e ética. Sim. Emanuel, o que é bom passar rápido no nosso podcast. Eu elaborei algumas perguntas, mas não vai ser possível. E você gosta de eu perguntas gosto, difíceis? mas o nosso bate-papo foi tão gostoso mesmo assim, sabe? E hoje eu saí com aquela sensação, porque eu não conheci Manuel Castro há muito tempo, há mais tempo. Você sai Obrigado. hoje assim, com esse sentimento. Mas para nossas considerações finais, mas eu vou escolher uma pergunta que eu elaborei. O senhor se considera hoje um pré-candidato ao governo de Sergipe ou ainda está avaliando esse caminho político? Eu não vou me dobrar a Rodrigo Valadares, com certeza. Não vou me dobrar a Edivan Amorim. Não vou me dobrar à liderança de oposição de Emília. E, por enquanto, não me dobrei, o governo está no papel dela. Então, eu que sempre me considerei de oposição, mas não sou inimigo do governador, eu acho que o trabalho dele, eu não queria ele como único candidato. Aí seria a desmoralização final da política de Sergipe. Sim. Porque que a gente sabe que quem prejudicou o governador, né, sabe que... Você pode dar o nome? Se o governador Deu perder... nome, rapaz. Não. Se o governador perder a eleição... eu vou dizer na hora certa. Se o governador perder a eleição, o olho gordo na história da Iguá, Albano Franco saiu da política por causa da Energisa. Ele até ganhou a primeira eleição, depois foi excluído da política. Né? João Alves teve tudo para vender o Banese, não vendeu. Foi até o limite mental dele. Né? E quando os aliados dele, e até familiares, optaram por colocá-lo em situação difícil, eu estava conversando com um amigo do sistema judiciário, eu diria que uma das maiores injustiças que praticaram a nível de seleção penal foi a seleção de João Alves. Porque a prática política ela é generalizada, mas a penalização, a investigação, o processo, ele parte de um processo de seleção. Tem 10 roubando, ou 10 fazendo mal feito, ou 10 fazendo, digamos, não exatamente como manda, e você escolhe um para Cristo. Então, é o caso de João Alves. Tem alguns que são estigmatizados, dessa parte de... Então, a minha avaliação é sempre essa. Eu serei, até o dia que eu puder, e até onde houver possibilidade, pré-candidato a governador. Não abro mão. Se eu tiver que abrir no fim, aí eu vou ter que falar tudo o que eu vi e o que é que o povo vai enfrentar na eleição. Rapaz, então não faça eu torcer que você não seja, não. Seguinte, eu já vou torcer porque a gente precisa saber. Ser amigo de Manecaxa é bom porque você não vai ouvir uma lorota, só vai ouvir o que é verdade. Isso é verdade. E eu nunca fui processado por calúnia e difamação. Um abraço.